Bom dia, galera. Como é que tá todo mundo aí? Uma manhã bonita de segunda-feira, um céu azul lindo. Bem, gente, quero passar para vocês sobre esse nosso presidente, esse vagabundo, esse verme que ontem foi nas ruas, apoiar aqueles retardados que o seguem, né? Que infelizmente só tem louco nessa. Quem segue esse cara é só maluco. Então eu vou passar para vocês aqui o que eu sempre falei sobre esse verme, esse vagabundo, que eu sempre achei, sempre falei que ele é um psicopata. Eu não tenho qualificação, não sou entendido do assunto, mas é minha opinião. Eu sempre achei ele um psicopata. Então eu recebi um artigo de uma psicanalista, perdão, uma psiquiatra. Recebi um artigo aqui que vou passar para vocês, mais ou menos ela falando sobre esse vagabundo desse presidente que hoje está no poder, que poder para ele eu acho que acabou, porque ele não tem mais poder. Eu acho que ele está ali apenas para fazer essa loucura. E ele criou uma seita. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês para falar a vocês a diferença de religião para uma seita. Tá? Agora eu vou falar sobre esse texto, sobre esse artigo que a doutora Ruth de Aquino mandou. E eu vou ler para vocês sobre esse vagabundo desse Bolsonaro. Vamos lá. Ela começa, o artigo dela começa assim, ó. Ele tem medo. Aliás, ele tem método. Bolsonaro não é louco. O que ela quer dizer é que ele não é louco. Ele tem um método, ele tem um próprio método. Seguindo então a fala da doutora Ruth de Aquino. Vamos chamar a coisa pelo nome. O presidente eleito por milhões de brasileiros não é louco. Psicóticos e neuróticos podem ser classificados assim. Eles sofrem e enxergam o sofrimento do outro. Eles não têm método. Bolsonaro é diferente. Pelos estudos da psiquiatria inglesa no século XV, Bolsonaro se encaixaria em outra categoria, ou seja, a categoria dos psicopatas, o que eu sempre falei que eu achava que ele era. Minha opinião. Seguindo a doutora Ruth, conversei com o psicanalista Joel Birman para entender essas fronteiras entre transtornos mentais. Vamos lá. A psicopatia não é uma loucura no sentido clássico, mas uma insanidade moral, um desvio de caráter de quem não tem como se retificar, porque essa pessoa não sente culpa ou remorso. Os psicopatas são autocentrados, agem com frieza e método, não têm empatia em relação ao outro, e o que lhes interessa é o que lhes convém. A palavra psicopatia vem do grego pisco, patos, pisco, alma, e patos, enfermidade. Seguindo a doutora Ruth. A pandemia do coronavírus só tornou esses traços de Bolsonaro mais gritantes. Desde os primeiros grandes gestos do presidente. Ficou claro, disse o Joel Birman, que seus atos são marcados por crueldade e violência, com algumas preposições, tipo preposição de liberar fuzis para civis, preposição de acabar com os radares nas estradas, preposição de não multar a falta de cadeirinhas para crianças dentro do carro, preposição de acabar com os exames toxicológicos para os motoristas de caminhões, ônibus e carretas, preposição de legalizar o garimpo predatório nas florestas e terras indígenas. Tudo isso é um atentado à vida. Eu poderia lembrar o que muitos teimam em esquecer. É que Bolsonaro já era assim antes de ser eleito. Quem defende torturador e condena as vítimas publicamente no Congresso não é uma pessoa que preza pela vida.
Não surpreende, portanto, que o ministro Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, denuncie, sem meias palavras, a política genocida desse vagabundo do Bolsonaro. O presidente pode trocar seu ministro da Saúde, mas será barrado pelo STF se insistir em condenar o isolamento social e ameaçar a saúde pública. Ou seja, ele trocou o ministro, mas todo mundo sabe que ele pode tentar de qualquer maneira acabar com o isolamento social, pode botar qualquer medida que o STF barra. Por isso que eu digo que ele não tem poder mais. Aliás, ele é um merda. Ao criar uma realidade paralela, Bolsonaro desfruta sua liberdade de ir e vir sem se importar com as consequências de seu exemplo. Não só para velhos, mas para jovens que também não resistem ao vírus. Ele refuta a ciência, ignora as normas sanitárias nacionais e internacionais. Pior ainda, ele receita remédios polêmicos sem autoridade para isso. Ele ironiza quem se isola, chamando a mim e a você de moleque, de vagabundo, porque a gente não quer trabalhar. Ou seja, coloca em maior risco os pobres e vulneráveis. O presidente é uma temeridade ambulante. Continuando, ao se recusar a divulgar o resultado de seu exame, ele despreza a população, se acovarda e age diferente dos homens públicos que honram os seus cargos, coisa que esse vagabundo não tem nenhuma honra. Ele não tem honra nenhuma. Nenhuma honra. Pode até ser que esteja imune após uma versão branda do Covid-19. E por isso, ele se sinta apto a saracotear pelas ruas e padarias, mexendo em dinheiro e comida, enxugando o nariz e apertando as mãos do povo aglomerado. Bolsonaro não é tosco. Bolsonaro não é burro, nem inconsequente, leviano ou louco. Vamos chamá-los pelo adjetivo correto. Bolsonaro é perverso ao estimular um comportamento de altíssimo risco. A OMS, para quem não sabe, a OMS é a Organização Mundial de Saúde, classifica a psicopatia como um transtorno de personalidade, caracterizado por um desprezo das obrigações sociais. A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, autora do livro Mentes Perigosas, diz que a psicopatia não é uma doença, é uma maneira de ser. O psicopata, segundo ela, sempre vai buscar poder, status e diversão. Enxerga o outro apenas como um objeto útil para conseguir seus objetivos. Ou seja, tudo que está nesse texto que eu falei é o que eu acho, que ele é um psicopata. No final é o que principal, ó. Todo psicopata enxerga em outras pessoas como um objetivo útil para conseguir seus objetivos. Ou seja, esse povo louco aí, esses débeis mentais que ainda apoiam, que ainda vai às ruas para defender esse vagabundo, esse verme, são esse tipo de pessoas. Então, esse é o texto da doutora Ruth, e a minha opinião está toda aí, ó. Quando eu disse que ele era um psicopata, eu não tenho qualificação para ter a certeza, mas essas pessoas que eu passei aqui nesse texto, eles estão concordando praticamente com o que eu falei. Mas, aliás, eu concordo com tudo que eles falaram, né? Porque, na verdade, os especialistas são eles, não eu. Então, gente, ontem, quando o Bolsonaro foi nas ruas e subiu no caminhão, e não sei se vocês repararam, eu vou botar o vídeo para vocês, esse vídeo eu vou botar para vocês, porque ele está doente, gente. Ele está doente. Porque vocês verem que a tosse dele, e ele não estava conseguindo falar. Não estava conseguindo falar. Vocês vão ver no vídeo que eu vou mandar para vocês. E vocês vendo isso, vocês vão ver que realmente esse vagabundo pode estar doente, sim. Pode estar com Covid-19. Tomara que não, porque eu não quero que ninguém pegue esse vírus. Eu também não vou querer o mal, apesar de ser um vagabundo, um desumano, um verme. Mas eu não desejo morte de ninguém. Mas nessas imagens, nesse vídeo, vocês vão ver que esse cara está doente.
porque aquilo ali não é normal. Ok, gente? Então, esse é meu vídeo de hoje. Vocês dão seus likes, dão uns dislikes. Faça um comentário. Vocês façam os comentários que vocês acharam, gostou ou não gostou. E compartilha, cara. Compartilha esse vídeo aí para chegar na cabeça e na mente desses bolsominions malucos, loucos, que ainda resistem à verdade e continuam na negação do vírus, que todo mundo sabe que esse vírus existe e que mata. Ok, gente? Um abração, que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Um abraço.